que nos recomenda a educação desse pensamento, que nos mostra com clareza e simplicidade que é por conta do pensamento, infelizmente, no mau caminho, e que hoje estamos novamente ainda encarnados num plano de provas e expiações, que não é o fim do mundo, mas nós já podíamos, talvez, se educados o pensamento, ou pelo menos dado vazão à nossa forma, que o aprendizado não é de hoje, talvez pudéssemos já estar um pouquinho mais adiantados. Mas não tem importância. Às vezes correr significa tropeçar e não ter oportunidade de se levantar. Então é muito melhor que a gente aprenda, como recomendou Santo Agostinho, a analisar o nosso dia e ver o que uso nós fizemos da nossa forma de pensar. E esse modesto trabalho que trazemos hoje tenta mostrar-nos um pouco dessa realidade que envolve a todos nós, não é, amigos? Ninguém consegue parar de pensar, tá certo? Nem dormindo. Não é? Portanto, o pensamento é um atributo comum a todos nós. Todos nós pensamos. Nesse exato momento, estão todos pensando. Não é? Daqui a 5 minutos, a mesma coisa. Não podemos estancar essa propriedade de forma nenhuma. Portanto, é um atributo do espírito, já que dormindo também nós pensamos. Então, é um atributo que precisa ser devidamente educado para que a gente possa tirar o maior proveito possível das oportunidades reencarnatórias que nós estamos recebendo por misericórdia do plano espiritual superior. Então, é fundamental que a gente medite muito sobre a nossa forma de pensar, porque são os pensamentos que geram as ações e geram as palavras. Tudo procede da nossa forma de pensar. Jesus o dizia, não é? Não é o que sai, entra pela boca, e sim o que sai da boca. Porque o que sai da boca sai da nossa forma de pensar. Pela forma de pensar, nós podemos analisar as pessoas. Tem até ditados antigos, né? Pelo menos do meu tempo, que diz assim: diga o que tu pensas, que direi quem tu és. Não é assim? Portanto, a concepção do espírito está justamente naquilo que ele pensa e se revela de forma por palavras e por ações. Então, meus amigos, como a gente pretende chegar até o fim das nossas projeções de slides, nós vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Conseguimos. Como disse a vocês, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Interessante que nós só podemos ver Deus, e nós vamos ver isso lá na frente, porque nós precisamos ver o coração mais limpo, mais sadio. Nós vamos esmiuçar isso um pouquinho. Isso denota justamente a nossa condição de estarmos hoje encarnados num plano de provas e expiações, onde nós temos o conhecimento, através dessa santa doutrina, de tudo que nos envolve até Jesus Cristo. Mas saber quem é Deus, a gente não sabe. Talvez a resposta disso esteja aqui. Vocês concordam? Talvez a gente, por não ter ainda a pureza do pensamento, ou do coração, como está alegoricamente dito ali, a gente não consiga ver as coisas maiores, as coisas mais sublimes. Talvez a gente esteja ainda muito enraizado às nossas ações materiais. E com isso nos impede de vermos a nossa realidade como espírito que somos, ou não somos espíritos. Não foi unanimidade, mas já está bom, né? As dúvidas são normais, fazem parte da nossa caminhada, mas claro que todos sabem que são espíritos, até porque seria uma incoerência estar numa casa espírita e não entender a concepção de ser um espírito, não é? Muito bem, prosseguimos então aqui, isso. No capítulo 8, do item 14, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Não é exatamente isso que acontece? A gente vai se esbarrando com as nossas imperfeições e a nossa mente vai abrindo, porque ninguém deixa de colher aquilo que plantou, está certo também, não é? Jesus o deixou muito claro, né? E Paulo reforçou isso quando disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, desta lei, ninguém escapa, porque é lei de evolução e é lei que nos adverte quanto nós temos que chegar lá na frente. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio do bem. Alguma associação conosco? Talvez não, né? Nós procuramos por livre-arbítrio e por gostar da doutrina, né? Mas tem um ditado que diz que, né, que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, infelizmente, nós ainda muito reticentes nas encarnações,
nós infelizmente às vezes corremos quando dá dor de barriga. Não é assim, meu irmão? Mas às vezes, por relaxamento, e Jesus também advertia, quando ele dizia orai e vigiai, a dor de barriga passa, a gente esquece e some. Aí um dia a coisa fica preta, ou roxa, como quiserem, aí se deixa eu ir lá no centro que a coisa está feia. Preciso urgentemente tomar um passe. E corre para o centro então para poder aliviar aquela carga negativa. A gente é muito mal habituado nesse aspecto. Até com o nosso próprio corpo físico, nós temos esses vícios que fazem parte de um passado nefasto. Dificilmente a gente vai pela precaução. A gente normalmente deixa acontecer para tomar providências, está certo? Com o corpo é a mesma coisa. Quando eu ficar doente, eu vou ao médico. Os mais antigos, os mais sadios e mais fortes, eu vou ao médico para quê? Eu não sinto nada. Como se fosse, né, a alma. Não pode ser assim. A doença, que Deus nos livre dela, no início pode ser combatida porque nós fazemos uma coisa chamada prevenção. Não é? Com o espírito é exatamente a mesma coisa. Nós temos que fazer as prevenções, porque os vícios, como está dito ali, e as doenças da alma continuam registradas lá dentro de nós. E se nós não nos prevenirmos, elas afloram e se reforçam com o nosso contato diário com ela, com a nossa força que nós continuamos a alimentar esta coisa que a gente tem que combater. Tá bem, meus amigos? Vamos ver o que Kardec continua a dizer para a gente lá? Só interpreto, tá, irmãos? Eu sou igual papagaio, tá bom? As palavras são de Kardec. É preciso destruir toda a causa de escândalo, isto é, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Isso está lá no capítulo 8, item 17, que reforça tudo isso que nós conversamos anteriormente. É preciso combater toda a causa de escândalo. Esses momentos que nós estamos vivendo, e mais outros que certamente existiram e vão existir em nossas vidas, de oportunidades de conhecimento, é que fazem com que a gente detecte os escândalos que vão dentro de nós. Escândalos são os erros, são o motivo das imperfeições. Quando a gente detecta, a gente lembra que a gente precisa combater, porque a gente tem noção clara de que nós estamos cometendo um erro, ou um engano, ou uma falta, ou uma falha, não importa. O importante, se aquilo é errado, pela nossa concepção e a maneira de ver a vida, aquilo precisa ser combatido. Assim a doutrina nos mostra, porque até sugere, no capítulo 17 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz lá, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Portanto, o nosso destino é ser perfeito, não é? Enquanto a gente não atingir essa perfeição, ainda que relativa, ou seja, de degrau em degrau, a gente não pode parar. Isso determina a palavra evolução. Até que me prove o contrário, evolução, a gente anda para frente, não para trás. Né? Portanto, na medida que a gente caminha, a gente tem que ir burilando mais e mais, e observando mais e mais. É uma baita responsabilidade? É. Mas imagine aqueles que nem esta responsabilidade querem assumir. Quanto tempo vão precisar, já que Jesus disse que não abandonaria ninguém, até chegar numa etapa que nós hoje simplesmente estamos aqui, pelo menos com entendimento. Isso pode estar acontecendo no lar, no trabalho, na minha convivência social, com o filho, com uma filha, com a mulher, com o marido, talvez alguns dos irmãos, eu estou vendo aqui muitos casais, felizmente não é o caso, mas alguns irmãos talvez gostariam que estivesse entre nós hoje a esposa, o esposo, a mãe, o pai, que está passando por dificuldade, mas prefere não abrir os olhos. Está plantando e está colhendo aquilo que certamente um dia plantou. E a gente quer advertir e não tem acesso, até porque não permitem. Portanto, nós temos um olho a mais, como se diz no popular. Vamos prosseguir. Bom, bem-aventurados o puro coração, então nós vamos esmiuçar um pouquinho isso. Literalmente, bem-aventurado, eu acho que vou chover no molhado, significa muito feliz, ditoso, venturoso, afortunado, é aquele que goza de felicidade superior. Eu chamo a atenção que quando Jesus fala nas bem-aventuranças, várias vezes bem-aventurado, isso, aquilo, você lembra? Bem-aventurado que tem puro coração, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurado os mansos, os pacíficos, bem-aventurado os misericordiosos, e vai por aí afora, não é? Ele não estava se referindo ao ser humano. Tanto é que a própria literatura nos diz, olha, aquele que goza de felicidade superior, portanto, a felicidade do espírito e não da matéria. Jesus se referia exclusivamente ao espírito, ele não falava ao homem, ele falava ao espírito, só que não podia dizer isso claramente, senão
Nem até os 33 ele teria ido. Certamente teriam tirado o tapete dele antes ainda. Hoje nós não estaríamos comemorando exatamente nesse domingo a ressurreição do Mestre, como a doutrina cristã comemora. Talvez nós já estivéssemos comemorando lá atrás, num outro mês, porque não iam dar oportunidade para ele. Portanto, ele falava ao Espírito de forma velada. Quem tem atenção na leitura, e não só lê como se preocupa em estudar, há de verificar que ele falava sempre no tempo do verbo futuro. Futuro é do Espírito e não do homem. Então ele não afirmava no presente, e muito menos no passado, e sim sempre no futuro. As bem-aventuranças significa a suprema felicidade, a glória eterna. Glória eterna não pode ser do homem, só pode ser do Espírito. A pureza que ele se refere é a qualidade do que é puro, correção, perfeição. Perfeição, meus amigos, o amigo de vocês hoje, que está aqui falando, longe dela eu ainda estou, mas já estive bem pior, né? Eu creio que talvez seja exatamente o exemplo de algum dos meus amigos e meus irmãos, dos quais não tenho o direito de julgar. Mas falando de mim, posso dizer que a perfeição ainda está longe, muito embora já esteve um pouco mais para trás. Hoje está um pouco melhor. O coração, portanto, que Jesus se refere no bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é apenas um órgão muscular, é o centro da circulação do sangue. Portanto, era uma alegoria que Jesus usava à época para que ele se fizesse por entender. Hoje, evidentemente, que a gente fazendo essa análise, a gente chega à conclusão, imagina, o coração não pensa. O coração é até burro, né, irmão? Né? Tem gente que diz isso, né? Eu sou fanático por uma pessoa, né? Então o coração, às vezes, é meio ignorante nesse aspecto. Portanto, no sentido figurado da palavra coração, ele é a sede da sensibilidade moral, das paixões, que não é amor, do amor, da amizade, da generosidade, do valor, da consciência, do caráter, da índole e da voz secreta íntima, que é a voz do Espírito. Tá bom? Deu para entender, meus amigos? Ou eu estou me complicando muito com vocês? Bem, quem cala consente, eu vou em frente, tá bom? Vamos lá. Ver a Deus. Ah, meu Deus do céu. Isso é uma das coisas que não me intriga mais, mas é difícil, não é? A doutrina espírita explica tudo de Deus para baixo. Quando chega em Deus, ela esbarra até o ponto de Kardec perguntar lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus, nem quem é. Porque para ele é uma coisa tão estranha, tão sem explicação, que ele nem perguntava quem é, ele queria saber o que é isso aí, esse tal de Deus que a gente hoje chama hoje. E para nós é a mesma coisa. Já disse isso e talvez esteja sendo repetitivo, mas só para concluir o nosso raciocínio. Tudo que é criado tem que ter um criador, tá certo? A lógica nos mostra isso. A cadeira que a minha irmã está sentada aqui, alguém a criou, tá certo? E nós vamos nessa ordem, que criou o ferro que está ali sustentando, a napa aqui fora. Enfim, tudo foi criado para que exista uma criatura. Deus criou o mundo, tá certo? Assim a gente aprendeu e assim a gente concebe, tá? Mas se todo criador, toda criatura tem que ter um criador, quem criou Deus? Aí nós vamos esbarrar numa coisa aqui que nós, da mais antigos, vamos entender. Na chamada dízima periódica, ou seja, a gente não vai conseguir um número exato para isso. Porque não há resposta. Mas por que isso? Porque nós, ainda na nossa pequenez, na nossa inferioridade espiritual, não alcançamos o significado disso. Mas alguém tem dúvida que isso tem uma resposta? Não seria lógico? Tem que ter uma resposta. Só que nós não alcançamos, não é? Por isso que ele se refere a isso. A gente vai trocar mais ou menos isso em miúdo. Lá no livro Evangelho dos Humildes, escrito por Eliseu Rigonati, ele explica lá, ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores. Pronto, a gente rejeita tudo que é negativo, tais como o ódio, inveja, maledicência, ou seja, a difamação, o orgulho, a concupiscência, ou seja, o apego demasiado às coisas materiais. E isto acontece muito, não acontece? A concupiscência. A grande maioria é apegada e muito às coisas materiais. Um dado, isso está lá no livro Lírios de Esperança, do Espírito Hermance Dufour, através da Maria Modesto, do médium, que deu essa informação, que hoje nós temos entre a terra e os céus, vamos dizer assim, 35 bilhões de espíritos, entre encarnados e desencarnados. Essa informação eu creio que já devo ter também dado a vocês, mas está lá no livro, cabe aqui para a gente explicar. Desses 35, 7 estão encarnados. Os outros 28, desencarnados. Mas por que isso? Pela concupiscência.
desencarna e continua apegado à vida da material. Na realidade, não desencarnaram. Na realidade, eles morreram, porque não deixaram o corpo de carne. Não se desapegaram do corpo de carne. Esse é algo que a gente tem que pensar. E hoje, se a gente morresse? Será que a gente desencarnava ou a gente morria? Essa é uma análise que a gente às vezes precisa fazer. Não que precisa desprezar a matéria, pelo contrário, a matéria tem importância. Se a matéria não fosse importante, nós permanecíamos no espaço. Não precisava encarnar. Ela tem importância na nossa evolução. Só que nós precisamos compreender que ela tem o seu valor relativo. Por isso a concupiscência, ela é muito mais comum do que a gente pode imaginar. As paixões inferiores turvam a vida espiritual. Por isso nós não enxergamos a Deus e nem compreendemos certas coisas. Nós estamos turvados pelo nosso excesso de envolvimento com a vida material, comum e natural num plano de provas e expiações, está certo? Mas isso já está terminando. Nós já estamos desde 1857 na era da regeneração. Vai levar um tempo, mas já começamos esse processo. Então, meus amigos, essa coisa turva que nos envolve está se desmanchando aos poucos, na medida que nós vamos caminhando dentro do entendimento que nós estamos recebendo e dentro do esforço que a gente faz para governar o corpo físico e não permitir que o corpo físico governe o nosso espírito. Precisamos inverter isso. Até lá atrás era assim, o corpo mandava no espírito. O animal amestrado manda no domador. Isso está errado. O ser irracional manda no ser pensante. Tem que inverter isso e já está invertendo. Vocês compreendem como é que o pensamento entra nisso tudo? Vamos continuar caminhando. Lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, pelo nosso amigo e irmão Caribá de Souza Schutter, não sei se vocês já leram alguma das suas obras, convido hoje a ler, porque é muito importante. As obras desse irmão têm uma contribuição muito forte para a doutrina espírita no Brasil. Ele é considerado o bandeirante do espiritismo no Brasil. Então ele diz lá, na higiene de coração, num dos seus capítulos, assim como há necessidade da higiene do corpo, para que o corpo funcione regularmente, com mais forte razão faz-se preciso higiene de coração, para que o espírito ande bem. É preciso limpar o coração para se ver Deus. Obviamente que ele está usando o título alegórico, mas que aqui a gente vê. É preciso limpar o pensamento para se ver a Deus. Ninguém há de coração sujo que tenha olhos abertos para o Supremo Artífice. A boca fala do que o coração está cheio. Do seu interior procedem as más ações e os maus pensamentos. Coração sujo, homem sujo. Coração limpo, alma límpida, ápida para ver a Deus. Então a gente entende agora que sem essa luta interior que a gente vai travar para limpar a nossa maneira de ver a vida, tão somente pelo aspecto material, dificilmente as coisas do mais alto nós vamos ter clareza de raciocínio. Então é preciso esse esforço para a gente combater as imperfeições, como sugere Kardec lá, que reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Este é o processo que nós precisamos perseguir, com calma, com tranquilidade, com consciência da realidade. Afobamento não adianta. Nós não vamos conseguir tirar a diferença numa encarnação só, tá bem? Não é uma notícia boa não, né? Talvez nós vamos precisar de mais uma, tá bem? Talvez mais duas, talvez mais três, talvez mais quatro, não sei. Ou talvez mais nenhuma, por que não? Depende de cada um de nós, não é assim? Portanto, a nossa clareza de ver a Deus está nas nossas mãos. Tá certo? As coisas superiores terão maior alcance aos nossos olhos se nós abraçarmos a nossa visão espiritual com muito carinho e com muito respeito. E ele prossegue lá. Faz-se necessário limpar o coração. Mas de que forma começar esse asseio? Então tem lá em latim, né, nos sit ipsum, eu não sei se é exatamente assim que fala, porque quando eu comecei a estudar já não tinha mais latim, né? Conhece a ti mesmo. Essa frase pertence a um filósofo grego, alguém lembra? Muito bem. Pediu ano é brincadeira, né? Que ele nasceu não, né? 469 a.C., viu como é que eu sei? Também decorei isso a semana inteira, né? Então é a primeira coisa que Sócrates sabiamente nos recomendava. O primeiro aspecto para se limpar o coração é olhar para onde? Para dentro.
E é preciso muita honestidade e muito trabalho para conceber que eu sou ainda orgulhoso, que eu ainda sou vaidoso, que eu ainda sou prepotente, sou autoritário, sou ciumento, sou invejoso, sou avarento. Difícil engolir isso, não é? Por mais que a gente admita, de vez em quando escapa. E a gente, puxa, e eu pensei que isso já tinha sido. Ainda há pouco passei por uma experiência bem desagradável e confesso a vocês que estou ferido até hoje por causa do meu orgulho. Não é? Bate e a gente não consegue dissolver essas mágoas da noite para o dia. É complicado, irmãos. Há muito tempo a gente alimenta isso. Essa raspagem não se dá da noite para o dia. É um trabalho árduo, de perseverança, de muito cuidado, não é? E de muito respeito. Porque o fato de eu ser muito orgulhoso não quer dizer que eu sou um ser perdido e condenado ao fogo eterno no inferno. Não é isso. Desde que eu combata, eu reverto esta situação, já que ela é produto da minha forma de agir. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar. Interrogar diariamente a nossa consciência. Santo Agostinho recomenda isso, está lá no Evangelho. Limpar o coração é renunciar ao orgulho e ao egoísmo e toda a sua criação malfazeja, os seus filhos e filhotes. É pensar, estudar, compreender, é crer no amado Filho de Deus pelos seus ensinamentos redentores. É, finalmente, renunciar ao mal para abraçar o bem, deixar a aparência pela realidade, preferir o reino dos céus ao reino do mundo. Que nós consigamos fazer isso. Essa é uma luta de cada um de nós, não é? E a gente já está bem crescidinho para a gente saber disso com certeza. Muito bem. Vamos entrar um pouquinho então no poder do pensamento. Eu trouxe um filmezinho que vai mostrar para vocês uma impressão do que o pensamento pode fazer. É pouquinha coisa. A realidade que vem, pode apostar que sim. Nós afetamos a realidade que vemos, mesmo que tentemos nos esconder e nos façamos de vítima. O mundo afeta. Doing it. Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então, ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera. Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois, pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água, depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado.
E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo. Vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Não é verdade? Será que a gente se deu conta disso? Vocês já pensaram o que significa a água fluidificada? Que pode sofrer uma ação mais ou menos dessa natureza? Lá na nossa casinha espírita, Grupo Espírita, União, Compreensão e Caridade, a gente aproveita para fazer o marketing. Nós temos uma casa fisicamente pequena, que recebe um número pequeno de pessoas, em torno de 40, 50, às vezes 60 pessoas. Então dá para a gente fazer esse tipo de providência. Higienizamos algumas garrafas, colocamos rótulos nela e colocamos o líquido dentro, deixando à disposição das pessoas. Esse líquido que permanece ali é o que a gente chama de líquido universal, tá certo? É igual para todo mundo, não é? Mas o que modifica o teor dessa água para trazer benefício, por exemplo, a um doente de uma enfermidade ou outra qualquer, diferentemente daquela que nós colocamos com aquela disposição ali? Já pensamos nisso? Talvez quando eu pegue uma garrafinha e dizer assim, Alcino, me desculpe, vou levar isso aqui para o meu amigo, meu irmão Alcino, que ele está com um problema sério no intestino. Aí eu olho assim, vocês já escolheram o copinho quando vocês vão beber água frutificada? Por que será que a gente escolhe? Não é tudo igual? Ou será que o pensamento seleciona de forma instintiva? Não é verdade? Então, olhamos as garrafinhas por cima, eu vou levar essa aqui para o Alcino. Quando eu fiz isso, o que eu imprimi aquela água? Tivemos a noção. Eu imprimi uma vontade, e uma vontade que dá concepção naquela matéria primitiva. Não nada demais, né? Talvez a gente ainda não tivesse prestado atenção sobre isso. Mas agora a gente tem uma noção do que pode significar a nossa forma de pensar. Para descontrair, me perdoem se eu falar alguma coisa que não devo dizer, mas, meus amigos, para fazer mal a alguém, não precisa ir na macumba. É só pensar. É uma energia que sai e vai procurar a direção. Se chegar lá e encontrar a porta aberta, vai levar o que você quis que pensasse. Claro que aquele que provocou, amanhã recebe a manifestação daquilo que desejou. Isso é lei de plantar ou de colher, não é? Mas aquele pensamento vai naquela direção com aquele impositivo do qual o ser pensante determinou. Muito bem. Olha, é só um apanhado, gente, só cuidado com a hora aqui, porque o Alcino sabe que eu falo pra caramba. Então, isso é muito pouco perto do que o pensamento pode provocar. Porque se o pensamento rege a nossa vida, né, por ser uma força determinante, olha, doenças físicas e mentais ele gera. Depressão, obsessão, as reencarnações são objetos da nossa forma de pensar. Nós estamos materializados por causa disso. As relações familiares, sociais, relações de trabalho, até as próprias relações mediúnicas, o médio deseducado na forma de pensar, ele é mais nocivo do que, de fato, alguém que possa provocar o bem. Condições físicas, condições mentais, fazer o bem ou o mal, estar feliz e estar infeliz, a personalidade, o caráter, a moral, a formação religiosa, a formação filosófica, a formação intelectual, as virtudes e os vícios procedem da nossa forma de pensar, o orgulho, o egoísmo, amar e odiar faz isso, compreender, tolerar, respeitar e evoluir. Nós não vamos parar em todas elas, isso daria um seminário, e a noite hoje, de fato, não é para isso que nós estamos aqui. Mas foi só para a gente ter noção de que esses itens e muito mais outros interferem diretamente na nossa vida. Queiramos ou não. O que nos resta, então? Escolher o que é positivo e abandonar
emocional que é negativo, se é que a gente gosta da gente, não é? Se a gente se ama, evidentemente que eu quero o melhor para mim. E o melhor decorre da minha forma de pensar. Existem dois aspectos, que é o cérebro e a mente. O cérebro está no... Muito bem, onde foi? Temos um médico aqui. Também não precisa ser médico para tanto, né, amigo? Mas desejaria que fosse. E nós temos a mente, que está onde? Muito bem. Isso é algo que a gente precisa entender. Então, temos a mente, que está registrada no ser pensante, e o cérebro, que recebe essas informações e as transforma por impulsos, tá certo? Os impulsos determinam aquilo que a mente mandou fazer, tá? Muito bem. Essa mente, ela se divide em 3 etapas. Eu acho que vocês já leram Evolução em Dois Mundos, por exemplo. Isso está registrado lá, se vocês quiserem captar. Talvez eu esteja usando um linguajar mais popular para mais fácil entendimento. Em primeiro lugar, está o nosso superconsciente, na parte de cima da nossa mente, não do cérebro. É que o formato aqui a gente tinha que dar um formato, deu um formato cerebral, que é o formato do perispírito, que é a mesma coisa, a gente sabe disso, né? A parte de cima, nessa tampinha de cima, está o nosso superconsciente. O superconsciente está registrado todo o nosso programa reencarnatório. Tudo aquilo que a gente programou para a nossa encarnação está aqui. Mas é de difícil acesso, por causa, às vezes, da nossa materialização. Tá? São aquelas coisas que a gente fala que a gente não pode ter acesso, senão nós misturarmos as estações antes do tempo. Mas tudo está aqui. Às vezes, em alguns momentos, nós temos acesso a esse superconsciente. Visualizamos alguma coisa que, às vezes, nós não entendemos, porque a gente ainda não tem capacidade de discernir. Mas está lá, a nossa reencarnação está toda ela registrada na nossa mente, lá em cima na tampinha, no que nós chamamos de superconsciente. Na parte do meio, tá, está o consciente, o presente. O que nós estamos vivendo agora está registrando nessa parte do meio. E, finalmente, na parte de baixo, o inconsciente, que nós chamamos de porão. Ou seja, o que vocês pensaram ainda há pouco já caiu no porão, mas está lá. Vocês percebem o quanto é grande e importante a gente ter as informações? Porque elas não se perdem, elas ficam registradas lá no nosso porão. Ficam à nossa disposição, que quando eu penso e me esforço, eu vou lá e recolho. E ela me mostra como agir nesta ou naquela direção. Parabéns para vocês que hoje fizeram um esforço para estar aqui, procurando alimentar a sua forma de pensar e depositando lá no porão. Tomara que seja útil, é o que a gente torce que seja. Compreenderam, meus amigos e meus irmãos, a complexidade de uma coisa tão simples, parece uma incoerência, né? Mas é tão simples da gente imaginar. Então nós temos tudo registrado dentro de nós. Por isso que a espiritualidade diz que as nossas 3 últimas reencarnações estão lá à nossa disposição. Mas também não, né? Porque não cabe, né? Mas as 3 últimas estão lá, registradas. Então algumas coisas passam a ter uma explicação mais lógica mediante esse gráfico que a gente talvez tenha trazido até aqui. No livro Para Viver a Grande Mensagem, do nosso querido irmão Richard Simonetti, que esteve conosco há 2 anos atrás, ele diz que a nossa mente funciona qual autêntico gerador de força magnética, a expandir-se através de pensamentos, palavras e ações. Diz também que quando nos mantemos equilibrados na serenidade, suas emissões são sempre salutares, favorecendo a harmonia em nosso redor. Não é fato? Quando você está em paz com você, o teu corpo responde imediatamente a essa mensagem, não é isso? Quando a gente está aflito, como fica o corpo? Todo descontrolado e desregrado. E tem sempre um órgão, que mais é receptivo a essa condição de desespero, de revolta, de desequilíbrio. Ele logo acusa. Muito provavelmente todos têm, pelo menos. Talvez alguns tenham 2. É esse que responde em primeiro lugar quando eu me desequilibro, quando eu me revolto, quando eu não busco informação para me manter sereno. Ele responde. É uma colite, é uma dor de barriga, que é quase a mesma coisa, é uma taquicardia, é um alteramento da pressão arterial, não é? Uma dor de cabeça forte, não é? Enfim, às vezes algumas coisas mais. Prestem atenção nisso. Tomara que vocês não façam isso. Mas se por acaso tiverem um desequilíbrio dos quais vocês estão relutando para voltar atrás, voltem logo, porque ele logo vai reagir e vai refletir no físico. E isso gera, e a gente viu no quadro anterior, gera doenças. E essas doenças, se não cuidadas e até cultivadas, levam a uma doença muito grave,
que a medicina até hoje ainda não tem o remédio definitivo. Não vou dizer aqui, porque isso, só dizer, nos arrepia, né? Mas essa doença é basicamente fruto da nossa forma errônea de viver a vida, tá certo? Muita atenção nisso, viu, meus amigos? Muita atenção. Quando eu digo isso para vocês, eu fico arrepiado, eu estou falando para aqui, ó. Esse é o problema. Entretanto, se nos dominar a cólera, o rancor, o ciúme ou qualquer outro sentimento de agressividade, vai repetir aqui, desregularemos os centros de energia mental e passamos a emitir, qual instalação elétrica em curto-circuito, forças destruidoras que comprometem a nossa estabilidade espiritual e a salubridade do ambiente que nos detém. Ainda tem isso. Quando eu me desequilibro, eu não só me contamino, como eu contamino o meio. Como é sério isso, né? Bom, eu penso que é, né, irmãos? Não sei se eu estou sendo repetitivo, mas vamos lá. O nosso querido irmão Luiz Gonzaga Pinheiro, no seu livro Perispírito e suas modelações, não sei se vocês já leram, o início é muito complicado, é muito científico, mas depois tem umas coisas a respeito de desprendimento, de desdobramento, que são fantásticas, que é muito interessante que a gente conheça. Mas a respeito dessa questão da mente, comandando o cérebro está a mente, manancial de todos os nossos pensamentos. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental, e da constância do pensar. Alimentar as coisas negativas é criar um ambiente de mal-estar. Alimentar as coisas positivas é criar um ambiente salutar. Essa onda pode ser captada por outra estação mental. Olha o que acontece com as influências espirituais. Quando lhe sintonize, mantendo-se ambas em comunhão, absorvendo e fazendo-se absorver, em troca de ideias geradoras de sombras ou luminosidade, conforme seja o teor da mensagem intercambiada. Não é difícil a gente compreender. Vocês lembram dos 28 bilhões para 7? Né? Nós temos 7 encarnados e 28 convivem conosco naturalmente. Quando eu lanço um pensamento negativo, pelo menos 4 vêm. Não é? Viu? Caramba! A gente não tinha se dado conta disso, né? Mas são associações mentais, são energias da mesma natureza. Perfeitamente explicável, não é? Bom, essa mente, uma vez educada ou não, ela cria algo que nós chamamos de personalidade, tá certo? A nossa personalidade, ela é traçada mediante aquilo que sou, e o que eu sou é exatamente o que eu penso, através de ações e através de palavras. Meus amigos e meus irmãos, eu estou complicando muito? Ou está sendo mais ou menos claro para entender? Tá bom? Porque às vezes a gente vai falando e a gente não tem noção se a gente está falando um linguajar de difícil compreensão. A ideia, me perdoem, não é essa. A ideia é falar o mais simples possível para que todos nós possamos entender. Até porque não sou intelectualmente formado em grande escala para poder estar falando difícil para vocês. Então, no dicionário brasileiro, a respeito da personalidade, diz lá, a personalidade é qualidade do que é pessoal, é caráter exclusivo de uma pessoa. Portanto, cada um de nós tem uma personalidade formada. E essa personalidade formada foi formada pela nossa forma anterior de ser, que nós, se acharmos que devemos, nós precisamos modificá-la daqui para frente, se assim nós entendemos. Não é? Personalismo, que é justamente o cultivo exagerado dessa personalidade, vocês sabem que o sufixo ismo significa exagero, né? Então é o exagero da personalidade. E como a gente vê isso, né? Pessoas que se exaltam, exaltando a sua personalidade. É qualidade do que é pessoal, conduta viciosa daquele que tudo atribui a si e o individualismo. Aquele que atribui tudo a si, o que ele é? É um egoísta, não é isso? Não é? Só ele pode viver, não é? Muito bem. Lá no livro Linear do Etéreo, pelo Arthur Findlay, ele fala a respeito da mente, que a mente é a sede da memória da personalidade. Então, o espírito tem a sua característica de personalidade e está lá registrada na sua mente, de todas as qualidades que formam o nosso caráter. Então, vocês estão entendendo como é que isso vai desencadear uma série de informações? Do cultivo da nossa personalidade, nós vamos formar um caráter. Fulano é mau caráter, fulano é bom caráter. Isso é formado por esta sequência de informações. Começa no pensamento, que forma a personalidade e que, por sua vez, vai refletir na nossa forma de ter um caráter positivo ou negativo.
Lá no livro Evolução Anímica, escrito por Gabriel Delany, ele diz que a nossa consciência, ou seja, a nossa mente, está sempre presente a um certo número, claro, de imagens remotas, ou seja, distantes. Isso revela o quê? Que na nossa mente está registrado o nosso passado, como espírito que somos. Essas imagens, reconduzidas ao mesmo ego, quer dizer, a nossa forma individual de pensar, constituirão a personalidade do indivíduo, que se tornou estável pela comunidade das mesmas. Ele não avança, não progride, ele fica cultivando aquele passado extremamente complicado. Por isso, a gente vê as pessoas com dificuldade de abraçar o bem, não é isso? Se nós pudéssemos hoje julgar, ou melhor, talvez fazer uma análise, fica melhor colocado. Se o mundo está mais para pior do que para melhor, talvez qual é a análise que nós fizéssemos? Estamos mais no caminho do bem ou mais no caminho do mal? Difícil, né? As televisões, os jornais, as revistas mostram uma estatística que a gente não gosta de ver. Coisas que são consideradas absurdas hoje estão acontecendo de forma comum. A gente está acostumando a ver essas coisas, né? E engraçado, entre aspas. Nunca se falou em Deus e Jesus tanto quanto se fala hoje. E no engraçado, e as coisas na direção do mal crescem. Impressionante, né? Aí Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Uma crítica selada, tá, irmãos? Que pode servir para nós. O caráter. Como eu disse a vocês, caráter é aquilo que moralmente distingue uma pessoa da outra. É um feitio moral, é o aspecto psicológico da individualidade. É a firmeza da vontade. E isso, quando você persevera no bem e no mal, você tem uma firmeza de vontade. Meu amigo ali é mau caráter, o outro meu amigo ali é um bom caráter. Se ele é um bom caráter, é porque ele se firmou no cultivo das coisas positivas. Se ele é mau caráter, ele firmou-se nas coisas negativas. Isso é o óbvio. O caráter é a manifestação da força da individualidade sobre a personalidade. Ficou complicado, amigos, ou deu para entender? Tá? Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o caráter, eu não quero, são 10 para as 9. O caráter é representado pela soma de qualidades morais do indivíduo, em que se destacam as suas virtudes e o conjunto de valores espirituais conquistados de encarnação em encarnação. Portanto, uma pessoa de bom caráter não o forma numa oportunidade reencarnatória. Ele precisa de várias experiências carnais, onde ele vai, então, baseado na boa conduta, pelas informações positivas, cultiva, formando um bom caráter. Temos aí exemplo de vários bons caráteres, não temos? Mas também temos exemplos de muito maus caráteres, não temos? Caramba, isso às vezes assusta. Vamos lá. As aquisições do passado permanecem ocultas, mas não são destruídas, e como têm suas raízes no inconsciente, serão tanto mais abundantes e brilhantes quanto mais longa tenha sido a trajetória da alma. Isso não é difícil para a gente entender. Essas aquisições é que fazem a formação do espírito. A isso denomina-se caráter, marca própria da individualidade. É o caráter um dos mais ricos e preciosos bens do espírito. O cidadão Morris, nossa, isso era um bom caráter, né? Isso é muito bom da gente ouvir, tá? Sua aquisição, porém, não é nada fácil. Ao contrário, exigem prolongados períodos de meditação em numerosas encarnações, ao longo das quais as conclusões vão amadurecendo sob a dura prova da existência. Portanto, formar um bom caráter não é algo que se compra na farmácia, é preciso de muita luta interior, de muita renúncia às coisas negativas, né? Às vezes de determinados sacrifícios mesmo. Tá? Esse valioso atributo, essa qualidade, expressa o nível de espiritualidade do ser humano, que pode ser aferido pela firmeza de retidão com que procede em seus atos cotidianos. Então, o caráter, ele justamente, fica claro quando a pessoa, você vê a preocupação dela se conduzir no caminho do bem. Quando, de fato, ela se preocupa em ser justo em todas as suas ações. Então, a gente pode concluir que ali está se formando um caráter. Vencendo-se os desejos e as cobiças, que são vícios da personalidade, forma-se, então, e consolida-se o caráter, o bom caráter. Rapidamente, a moral. Moral é um conjunto de nossas faculdades morais que tudo diz respeito à inteligência, ao espírito, por oposição ao que é material. É relativo ao domínio espiritual. Por isso, Kardec fala lá na frase, que fala ele, eu falei ainda há pouco, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação
moral. Tá? Esse é o primeiro critério em que o verdadeiro espírita... Tem alguém do Paraguai aqui? Não. É porque existe espírita e espírita do Paraguai, aquele que é falsificado, né? Existe isso, né? E por isso que eu pergunto, não podiam se ofender comigo, eu não ia fazer isso de jeito nenhum. Né? Então, o verdadeiro espírita é aquele que luta pela sua transformação moral. Que não luta é espírita de onde? Né? Para comprar na fronteira. Não é? E quem compra na fronteira corre o risco de comprar algo batizado, né? Reconhece o verdadeiro espírita, como disse, pela sua transformação moral. Bom, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir ou de diferenciar o bem do mal. A doutrina espírita nos oferece isso, não é? Ela nos mostra, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não mostra? Agora tem que ter unanimidade. Ou não mostra? Ah, se o Chacrinha tivesse aqui... Né? Ele disse isso um monte de vezes. Baseia-se no cumprimento da lei de Deus. Nada demais, né, irmãos? O maior mandamento de Deus qual é? Que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é assim? Baseia-se exatamente no respeito e na compreensão que nós devemos ter de um para com os outros. Aliás, é o que falta hoje nesse planeta de provas e expiações, já a caminho da regeneração. É que nós temos de forma fraternal, não é isso? Quando se é fraterno, nós nos respeitamos. É o que falta e é isso que nós precisamos atingir. É essa a mola mestra que vai fazer com que a gente chegue à regeneração. A moral é uma aquisição do espírito conquistada através das vidas múltiplas, contribuindo mais para essa conquista a dor, que entra aí como fator principal. Eu não gosto dessa ideia de você ter que procurar a dor para poder aprender. Eu não gosto disso. Vocês gostam? Que seja a dor consciencial, que às vezes é pior do que a dor física, né? Mas é muito mais construtiva e muito mais rápida. Às vezes as pessoas assim, mas é preciso errar para acertar. Eu não concordo com isso. Quando eu sei que aquilo está um erro, eu não tenho que errar para acertar. Quantas vezes eu vou ter que errar para entender então? Me parece uma incoerência. Me perdoe, mas é só uma opinião particular. A boa formação moral exige verdade, amor, desprendimento, consciência, honra, dever, disciplina, respeito e valor. Dentre alguns que se intitulam cristãos, numerosos são os que nada querem saber a respeito de uma formação moral correspondente. Pior que isso é verdade. As palavras não são minhas, mas é uma verdade. Isso está lá no Livro dos Espíritos, parte 3ª das leis morais, para a gente ter ideia do quanto a lei moral é importante. As leis morais ocupam 118 páginas do Livro dos Espíritos. Não é muito importante? Não é? É um muito manancial de informação. Meus amigos e meus irmãos, eu acho que eu vou ficar por aqui para não poder atrasar muito tempo de vocês. Só vou passar rapidamente aqui para a gente chegar lá. Eu acho que o principal a gente já adquiriu. Para educar o pensamento, não existe hoje no meio espírita uma ferramenta mais eficiente do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Não existe. Quem quer exatamente se lapidar moralmente, busca as informações no Evangelho. Isso aqui é muito importante. Vou deixar só aqui que é uma poesia. Eu não sou muito bom para isso não, mas lá no livro Gotas de Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Casimiro Cunha, isso é um incentivo para nós. Diz lá, não abandones teus livros, não te canses de estudar. A educação é tesouro que ninguém pode roubar. Não é? Por que isso? Porque acumula na nossa consciência, deposita no nosso subconsciente e fica à disposição para que a gente use quando a gente quiser. O homem só pode realizar grandes coisas se elevar seus pensamentos. Se recusar, só conseguirá permanecer fraco e miserável. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a todos vocês. Muito obrigado por emprestar os seus ouvidos e nos dar a oportunidade da gente distribuir esses pequenos e modestos ensinamentos. Sinceramente espero que a gente possa ter sido útil em alguma coisa. Quanto às falhas, vocês me perdoem, mas quem vos fala também tem dificuldade ainda de mexer e doutrinar os seus próprios pensamentos. Muita paz a vocês e muito obrigado.
Nós agradecemos a colaboração do nosso irmão Eckhart nessa explanação magnífica, que Deus possa protegê-lo sempre, ajudando para que ele possa servir cada vez mais. Deus te abençoe. Nós estamos agradecendo em nome do Criador, em nome de Oswaldo Cruz, a presença de todos os senhores que compareceram nesta noite, para este aprendizado e certamente para receber eflúvios, emanações espirituais que nos favorecerão na nossa vida comum. Obrigado a todos pela presença, voltem sempre. Gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita pela primeira vez. Uns 12, eu acho. Podia pegar mais? Nós oferecemos um livro da codificação Evangelho. São quantos, hein? Tem uns 12. Oferecemos um livro de presente como lembrança desta reunião. E no desejo de que esse livro, sendo lido e estudado, sirva de um manancial para a evolução espiritual de cada um. Mas tem mais. Vou buscar mais. O número hoje é grande. E nós desejamos que todos possam levar desta reunião muita paz, muita saúde, muita alegria. Nós vamos passar agora para a tarefa dos passes, convidando antes que a Adriana compareça aqui para fazer a prece a benefício dos sofredores do corpo e da alma, encarnados e desencarnados. Hein? Por favor, levante novamente. Aqueles que ainda não receberam. Vem cá. Às 21 horas, os grupos de fraternidade espalhados pelo Brasil têm o hábito de fazer uma prece de união entre todos a benefício da paz do mundo, dos desencarnados e dos encarnados sofredores. Nesse momento nós estamos pedindo a colaboração de todos nessa concentração em Jesus, a espiritualidade maior, para que busquemos recursos favoráveis ao atendimento a todos os necessitados. Vamos então, juntamente com a Adriana, orarmos em favor dos enfermos. A Adriana é uma tarefeira aqui do Oswaldo Cruz, com uma folha de serviço grande prestada à casa. Amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, neste momento, a te agradecer a oportunidade de termos nos alimentado, bebido desta água viva, Senhor, que são os seus ensinamentos. Nesta noite, Jesus, em que somos mais uma vez esclarecidos sobre a força do pensamento, queremos te agradecer e queremos que tu, Senhor, que sabes das nossas dificuldades, sabes o quanto ainda permanecemos nas sombras da ignorância, queremos te rogar, Jesus, alimenta-nos, Senhor, da tua paz,
e do teu infinito amor. Que possamos abraçar esta doutrina, pois só ela, Senhor, sabemos que é a nossa tábua de salvação. Jesus, que nesta noite possamos reter dentro de nós o que nos foi dito. Queremos também, Senhor, que essas vibrações que sentimos aqui nesse momento possam ser divididas por todos esses que passam em nossas mentes, nossos familiares, nossos amigos. Que também, Senhor, seja estendida a todos os encarcerados, a todos os que estão em asilos e orfanatos, Senhor. E mais uma vez te agradecer, humildemente, por termos a oportunidade nesta encarnação de conviver com esta doutrina, de termos esta casa, Senhor, bendita que nos acolhe. Obrigado, Jesus. Que assim seja. E que assim seja, Senhor. Então nós pedimos aos tarefeiros que possam se dirigir à cabine de passe. O passe não é obrigatório, porque todos nós já recebemos muito nesta noite, mas os que desejarem ainda o passe direto vão ser chamados por ordem das cadeiras para que receber o passe direto. Que Deus proteja a todos, agora e sempre, e que assim seja. Deus te proteja. Isso aí, valeu? Que isso. Oh, céus, que bom te ver. Deus te proteja.
procurar não perder o elemento, procurar manter ele na casa, tolerar o máximo, porque todo mundo é cheio de defeito. Se você, por qualquer razão, você fizer cara feia para o participante, você tem que tolerar bastante. Eu acho. Você foi assim. Vamos desmontar. Estou começando logo uma desta. Ô, meu irmão, Deus te